Você certamente já deve ter visto vários vídeos interessantes de lugares do nosso planeta que são extremamente incríveis. Às vezes é até difícil acreditar que tais lugares existem no mundo real, pois muitas vezes parece que eles são obras de design gráfico. No vídeo de hoje, mostraremos estes locais que são simplesmente de tirar o fôlego e fazem com que todos desejem visitá-los imediatamente. Mas antes, clica no gostei, se inscreva no canal Fatos Narrados e não esqueça de ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação. Gruta Fingal. Você já esteve em uma caverna que canta? Você gostaria de ver uma maravilha dessas com seus próprios olhos, ou melhor, ouvir com seus próprios ouvidos? Então você precisa visitar a bela e misteriosa Gruta de Fingal na Escócia. Este lendário lugar está localizado na pequena ilha de Staffa, cuja área de cerca de 30 hectares de extensão tem menos de 1 quilômetro. Ela faz parte do arquipélago das Hébridas Interiores. Somente um pequeno rebanho de ovelhas vive permanentemente no local, já que a ilha não é adequada para a moradia de humanos. O apelido de Gruta da Melodia foi dada pelos habitantes da região devido ao som emitido pela caverna quando as rochas ecoam com o som das ondas. Se você ficou com vontade de conhecer esse lugar agora mesmo, vale a pena lembrar que ele é mais bonito durante o mês de maio, quando as suas encostas são cobertas de vegetação em flor. Infelizmente, apenas algumas agências de turismo escocesas incluem a ilha ao passeio. Isso porque ela é considerada um lugar selvagem e distante. Além disso, é fácil trombar com uma tempestade. Brunnersee. Localizado no estado austríaco de Estíria, próximo à cidade de Tragos, existe uma atração natural que atrai mergulhadores de toda a Europa: o Lago Verde. Não seria nada demais se não fosse o fato de que o lago se encontra na região alpina da Áustria e as águas da montanha são extremamente frias, portanto pouco adequadas para a imersão. No entanto, os mergulhadores não se intimidam, já que as baixas temperaturas não são nada se comparadas com as belezas que podem ser vistas neste lugar. A água verde esmeralda, cercada por florestas e montanhas, cria paisagens que parecem irreais, difíceis de encontrar em qualquer outro lugar. Além disso, o lugar não é como os outros lagos alpinos. Ele tem uma característica marcante: durante uma parte do ano ele é um parque, durante a outra parte ele é um lago. Isso se deve ao aumento do nível da água. Até meados de maio ele se mantém com 2 metros, o que cria o parque com um pequeno lago maravilhoso. Nos 6 meses seguintes o nível sobe até 12 metros, inundando todos os caminhos, bancos e árvores, criando assim um parque submarino. É simplesmente uma visão incrível. Cidade Encantada. Este curioso parque é chamado de Cidade Encantada. Dentro dele você encontrará muitas coisas interessantes, no entanto todas as obras em exposição neste parque são feitas completamente de pedra. Mas se você acha que não há nada de interessante nisso, iremos convencê-lo do contrário. Dentro desse parque único se encontram 14 figuras principais de diferentes formatos, entre as quais você poderá ver um grande cogumelo, um navio, um cachorro, e um rosto humano com um belo nariz, tudo feito de pedra. As pessoas que gostam de se divertir de maneira ativa podem escalar a figura em forma de ponte e brincar de se esconder no labirinto de pedra atrás da árvore em forma de coração, por exemplo. Preste muita atenção para não perder a impressionante batalha de um elefante com o crocodilo. Dá pra imaginar que até isso eles têm. Então, se você visitar este lugar, você definitivamente não vai perder o seu tempo em vão. Geyser Fly. É difícil acreditar que esse milagre da natureza existe na vida real. Sim, esta é uma fonte real que se encontra na parte noroeste do estado de Nevada. Depois que uma fotografia do local foi publicada em uma famosa revista geográfica, Fly ganhou o título de atração local. Se antes da publicação poucos sabiam da sua existência, agora muitos fotógrafos de todo o mundo querem registrar pessoalmente. No entanto, essa curiosa criação da natureza está localizada no território particular, por isso só é possível observar a uma certa distância. Havia um projeto para comprar as terras onde o geyser está localizado e fazer com que ficasse acessível ao público. Mas o dono se recusou a vender. Então, para chegar perto do Fly, a maioria dos turistas tem que falar com o fazendeiro. No entanto, alguns espertinhos simplesmente pulam a cerca. Um dos fotógrafos que conseguiu ver o geyser de perto, comparou com a paisagem de Júpiter, pois parece bastante mesmo. Existem lendas que contam que esse geyser é símbolo de uma vida bela e feliz, e para obter esta dádiva basta apenas lavar as mãos com as suas águas. Shanaitin Pishiga. Este é o rio mais quente do planeta.
Para você ter uma ideia, a temperatura destas águas é a mesma que de uma chaleira fervente, por isso não é de se surpreender que os sapos que caiam aí não sobrevivem. Provavelmente não é uma boa ideia colocar a mão nesse rio, e se você se atrever a fazer uma coisa dessas, obviamente está louco. Este lendário lugar foi descoberto por um geofísico chamado Andrés Russo. Durante 5 anos ele explorou o ecossistema desta área tentando entender as causas do estranho fenômeno e acabou descobrindo alguns detalhes interessantes. Ao longo dos quase 6 quilômetros deste rio, a temperatura é estável nas áreas mais quentes. Ela pode chegar a 98 graus, enquanto que na fonte, por exemplo, ela se mantém sempre fria. O geofísico descobriu também que os índios locais chamavam o rio de Xanaitinpishka, o que significa aquecido pelo sol. A origem das fontes termais que alimentam esse fenômeno infelizmente continua intrigando os pesquisadores, já que ninguém pode dar uma resposta exata de por que esses processos estranhos ocorrem em um rio aparentemente comum. Outra curiosidade desse rio é que os moradores da região usam a água para beber, uma vez que ela é absolutamente segura para o consumo e não precisa ser filtrada. Desfiladeiro do Antílope. Este é mais um lugar misterioso da nossa lista, um desfiladeiro que fica na região do sudoeste americano no estado do Arizona. O nome desse lugar foi dado por causa das paredes avermelhadas de cor semelhante à dos pelos dos antílopes. Turistas de todo o mundo viajam até o desfiladeiro para admirar essas belezas tão fascinantes. No entanto, chegar aqui não é tão simples. O desfiladeiro do Antílope está localizado em um território pertencente aos índios nativos, e eles perceberam que este lugar podia ser uma fonte de renda. Portanto, para chegar aqui você tem que pagar para entrar nas terras indígenas e também para contratar um guia do local. Além disso, a natureza nem sempre permite admirar a beleza do lugar. Muitas vezes durante a estação de chuvas torrenciais o desfiladeiro fica inundado e simplesmente não pode ser visto nem de perto nem de longe. Então, se você conseguir ir lá um dia, não se esqueça de tirar uma bela foto e mostrar para a gente. Túnel de Wisteria. Certeza que ninguém é capaz de ficar indiferente às belezas dessas cachoeiras florais no Japão. Dá só uma olhada como esse lugar é legal. O túnel inteiro está cheio de guirlandas de belas flores que parecem que estão pendurados no céu. Aqui crescem mais de 1 milhão de espécies de plantas de todas as cores do arco-íris, e cada espécie é única em seu tipo. Mas a principal atração deste jardim suspenso são os túneis perfumados de flores do gênero Wisteria. Elas são tão populares quanto as famosas flores de cerejeira. Os jovens e os casais apaixonados adoram esse jardim, dá para entender os mesmos. Este lugar está completamente repleto de romance. Esse local fantástico fica a 4 horas de carro de Tóquio. Se por acaso você decidir visitar este jardim, aconselhamos que você faça a sua viagem em meados de maio. É nessa época que as estérias começam a florescer. Cinque Terres. A tradução do nome desse lugar é 5 terras, e de fato ele é exatamente isso. Cinque Terres é um parque nacional italiano que contém 5 pequenas cidades. Mas se você está pensando que este é um tipo de balneário clássico com grandes hotéis luxuosos, você está enganado. Surpreendentemente, Cinque Terres é bastante tradicional e até mesmo os italianos gostam de visitar a região. Os moradores daqui levam uma vida calma e pacata. As 5 vilas estão ligadas por uma estrada de 10 quilômetros de extensão. Uma caminhada à beira-mar por aqui provavelmente será uma das mais inesquecíveis da sua vida. Ao passear por 5 terras, você pode encontrar um grande número de oliveiras e limoeiros. Além disso, as colinas estão repletas de plantações de uvas. Mas o que mais atrai a atenção dos turistas são as pequenas casas multicoloridas que parecem estar flutuando sobre o mar azul profundo. A propósito, esta região é considerada um patrimônio mundial pela Unesco, um título mais do que merecido, não acham? Montana Mágica Lodge. Mágica Lodge é um dos cantos florísticos do Chile. Existe um lugar com uma atmosfera de paz e harmonia. Se você está cansado da agitação e do estresse constante da vida na cidade, é para cá mesmo que você precisa vir. Este incrível hotel está localizado no território da Reserva Biológica Rui Rio, que desde 2007 faz parte da lista dos patrimônios mundiais da Unesco. A principal característica do hotel é a sua interação harmoniosa com a natureza, sem destruir o meio ambiente. O hotel, construído no formato de um vulcão cuja cratera espelha fortes correntes de água, a cachoeira gigante não apenas decora a estrutura, mas também serve como uma valiosa fonte de umidade que alimenta as coberturas das paredes do hotel.
Uma coisa bastante curiosa é que a inspiração dos arquitetos para criar este lugar veio de uma lenda local onde dizem que, nessa floresta há uma montanha mágica que realiza desejos, porém era protegida por espíritos. Aqueles que têm coragem suficiente para chegar até o seu topo são recompensados com a realização do seu desejo. O hotel foi feito para representar essa montanha. Deve ser talvez por isso que todos os turistas querem visitá-lo. Berg Park Willersøy. Agora chegou a hora de falar do lugar mais deslumbrante da nossa lista. Dá só uma olhada nesse incrível parque chamado Willersøy na cidade alemã de Kassel. Este lugar maravilhoso é um enorme parque em cascata localizado em uma montanha. A principal atração aqui é o castelo com a pirâmide em seu topo. Nela há um Hércules de cobre de 8 metros de altura observando a cidade. Sob os seus pés do castelo é possível ver uma rede de cachoeiras e fontes. Tudo isso cercado por uma densa floresta. É um espetáculo impressionante de tirar o fogo. Neste parque ainda tem um outro castelo muito interessante chamado Longboard. A verdade é que ele nunca desempenhou nenhuma função de proteção. Ele é apenas um palácio que foi construído porque os arquitetos queriam construir. Tudo bem, não vamos forçar ele a proteger as pessoas e vamos simplesmente admirar a sua incrível beleza. Ficamos curiosos para saber se algum de vocês já tinha ouvido falar em um desses lugares. Se sim, contem para nós nos comentários. E até a próxima.